Olá! O tema a ser visto agora é a fadiga e a fraqueza no idoso. Podem parecer, à primeira vista, que são sinônimos, mas vocês verão que essas palavras e esses quadros clínicos são extremamente diferentes. Trata-se, tanto a fadiga e a fraqueza, de umas principais queixas, muitas vezes não reveladas durante a avaliação e observadas durante o tratamento fisioterapêutico. Portanto, a partir desse momento, estaremos significando tanto a fadiga como a fraqueza no idoso. A fadiga trata-se de uma sensação de exaustão extrema, que não é precedida por uma atividade física extraordinária. É uma dificuldade também de concentração de tarefas físicas e mentais e também é traduzida pela incapacidade geral para realizar as atividades diárias necessárias. Alguns sinônimos que podemos escutar é exaustão, cansaço, fraqueza, uma presença de mal-estar indefinido e lassidão. Portanto, fadiga tem as dimensões de exaustão extrema, muito forte, alteração de concentração em atividades físicas e mentais e dificuldade nas AVDs. Já a fraqueza normalmente é acompanhada por diminuição da força muscular a realizar pequenas tarefas no dia a dia. Também a resistência está reduzida em uma atividade muscular de repetição e frequentemente está associada com uma ou mais anormalidades físicas relacionadas com o sistema neuromuscular. A partir desse momento estaremos verificando e estabelecendo conceitos a respeito de fadiga e mais tarde vocês verão conceitos relacionados à fraqueza muscular. Importante também que na sequência das nossas próximas aulas estaremos investigando questões relacionadas a quedas e essas situações, tanto de fadiga e fraqueza, são importantíssimas a serem avaliadas e observadas no nosso dia a dia dentro da fisioterapia. Vamos lá? Então, a fadiga ela tem uma prevalência em uma pesquisa realizada na década de 80 nos Estados Unidos, que apontou como a sétima queixa mais comum no idoso. Já nos anos 80, em um estudo com 1.159 agora adultos atendidos, 24% desses adultos apresentam fadiga como problema principal, apesar de não ser a queixa que o levou à consulta. Portanto, se em adultos observa-se isso, em idosos é muito importante diferenciar fadiga e fraqueza muscular. Já nessa pesquisa dos anos 90, 31% da população que tem idade igual ou superior a 65 anos de idade destaca-se os seguintes dados. Do grupo de pacientes mais velhos, 34% eram mulheres e 18% eram homens. Relatam a fadiga como a queixa principal. Independente desse diferencial do gênero masculino e feminino, nas décadas de 80 e 90, nos Estados Unidos, os dados que relacionavam a população jovem eram semelhantes à população de idosos em relação à conceituação de fadiga. É importante verificar que outras pesquisas mais recentes, na década de 2000, indicam uma prevalência da fadiga em relação a outras queixas de sinais e sintomas de até 47%. Então, quase metade dos pacientes e pacientes idosos vão ter uma certa queixa de fadiga. Por isso é muito importante que vocês conheçam o conceito de fadiga, as comorbidades envolvidas, e tentar passar para o paciente idoso se realmente ele tem fadiga, se ele tem fraqueza muscular, neuromuscular, ou se ele tem algum outro quadro a ser definido. Mas voltando à fadiga, alguns pacientes, por fatores culturais ou de personalidade, negam a presença de sintomatologia, o que acontece principalmente no gênero masculino, onde normalmente idosos homens não gostam de demonstrar fraqueza física. Isso é perda de poder, perda de decisão,
É uma questão cultural importante a ser interpretada. Em algumas idosas, apesar de ser poliqueixose e polifarmácias também, essas idosas também não se queixam muito de fadiga. Aí sim, se substituem essa queixa de sinais e sintomas na avaliação e no tratamento pela queixa da dor. E a dor tem característica muito importante que nós já verificamos em aulas anteriores. É importante que em alguns casos de fadiga, inconscientemente, o seu aparecimento e desenvolvimento podem reduzir o nível da atividade física, alterando o estilo de vida, aonde o idoso ele se acomoda, se acostuma, entre aspas, a uma sensação de fadiga. E assim é muito importante investigar as atividades de vida diária e principalmente as alterações e hábitos de sono, os quais teremos uma aula específica sobre essas alterações. A relação da fadiga e as atividades da vida diária. Algumas situações importantes interferem e promovem a instalação do quadro de fadiga, sendo elas situações de morte do casal ou familiar, doença de algum dos cônjuges ou familiar, preocupações financeiras, conscientização parcial ou muito pouca do processo de envelhecimento, uma má nutrição e principalmente a redução significativa ou extrema da quantidade do exercício físico, quer seja aeróbico ou anaeróbico, independente disso. A associação entre depressão e fadiga, ela existe pelos motivos também citados anteriormente, que as AVDs, e é muito importante que existem alguns exames, aos quais já passamos para vocês em formato PDF, de alguns questionários que nos ajudam a investigar se existem as causas da depressão que estão interferindo nas atividades de vida diária. Os mais comuns é a escala de depressão geriátrica de Savage, a escala de depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos, o CESD, e o perfil de estados de humor, o POMS. A depressão apresenta uma presença comprovada em pacientes psiquiátricos, mas com etiologia desconhecida. Então, o próprio paciente idoso e o paciente idoso psiquiátrico, existe uma grande tendência no quadro depressivo e associar a situação fisiológica da fadiga. Doenças associadas à fadiga, de uma maneira geral. Em um estudo realizado em 300 casos em ambulatório, também nos Estados Unidos, na década de 2000, 61% dos casos, ou seja, 25%, apresentavam algumas causas físicas associadas à fadiga, ou seja, algum tipo de uma infecção crônica. A diabetes interfere na condução do impulso nervoso, interfere no retorno do sangue venoso, interfere também na velocidade da contração muscular, né? Algumas doenças neurológicas e cardíacas, doenças metabólicas como hipo e hipertiroidismo, doenças infecciosas como hepatite, doenças neoplásicas como câncer e linfoma e as suas metástases, onde afetam os órgãos que não são alvos, os órgãos que apresentam alguma sensibilidade corpórea, a presença da tuberculose, que é uma doença respiratória, e frequentemente há um grupo de doenças que é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, muito comum em idosos, como já vimos nas doenças respiratórias em idosos nas nossas aulas anteriores. E finalmente também o que leva a um quadro de instalação e o quadro de fadiga são as infecções agudas. Dentro dessa pesquisa de 300 casos, 80% não apresentava nenhuma causa física a ser identificada, mas receberam diagnósticos como fadiga de exaustão nervosa, psiconeurose ou depressão. Então é muito importante incluir alguns questionários rápidos que são indicadores de algumas alterações
no comportamento ou no humor do paciente idoso, como veremos nas aulas a seguir. Relação entre medicação e fadiga. Como já vimos, é comum ao idoso usar vários medicamentos, ou seja, ele é uma polifarmácia. Sendo assim, normalmente o paciente idoso ele vai fazer uso de 2 ou 3 grupos de medicamentos diferentes. Sendo assim, verificamos em estudos anteriores relacionados à dor ou à própria iatrogenia que ela está relacionada com a instalação de uma situação crônica de fadiga. Alguns medicamentos, comprovadamente, com o seu uso durante muito tempo, ou seja, de 5 a 10 anos, eles causam alterações e levam à instalação de causa de fadiga e também outros quadros de comprometimento das atividades da vida diária. Esses grupos de medicamentos seriam grupos de medicamentos antihistamínicos, são medicamentos que tratam situações de alergia, os antidepressivos, os hipnóticos e psicotrópicos que controlam transtornos como transtornos bipolar, esquizofrenia, agressividade, algumas categorias de anti-inflamatórios não esteroides, os antivirais, alguns neurolépticos também que interferem com questões do humor, e as próprias drogas utilizadas no tratamento da quimioterapia, que pode provocar também um quadro de fadiga e até de exaustão. Algumas drogas como o álcool, medicamentos anticonvulsivantes, alguns estimulantes como a cafeína com seu uso prolongado podem levar a um quadro de fadiga, derivados de ácido retinóico, medicamentos como a dopamina, que são seus agonistas, que potencializam seu efeito, onde já sabemos que existe no envelhecimento uma diminuição na produção e secreção da dopamina, um neurotransmissor cerebral, e sabemos também que a pessoa que tem uma deficiência dessa substância, esse neurotransmissor, ela pode desenvolver inicialmente parkinsonismo, evoluindo para o mal de Parkinson. Importante destaque também que cientificamente sabe-se que o uso frequente da dopamina, que trata o tremor ou o próprio Parkinson, que não é só baseado em tremor de movimentos voluntários de extremidades, mas alterações de marcha, alterações de movimentos coordenados, sabe-se que a dopamina utilizada por mais de uma década, por mais de 10 anos, ela começa a ser tóxica ao organismo. Então, fatalmente, o paciente que tem um diagnóstico de Parkinson precoce, ele pode apresentar alguns sintomas específicos que vão acabar limitando as suas atividades de vida diária. Finalmente, as categorias dos medicamentos que vão estar relacionados à fadiga são remédios que interferem nas respostas imunológicas, como interferon, e algumas categorias de vasodilatadores. Lembrando que nós vimos nas aulas recentemente que uma das principais patologias cardiorrespiratórias e pulmonares no idoso é a insuficiência cardíaca congestiva e a doença arterial coronariana. Portanto, alguns medicamentos em dosagens equivocadas podem levar, com o uso de médio a uso prolongado, a instalação do quadro de fadiga. A associação do quadro de anemia e depressão. É importante considerar o quadro de anemia um erro como relacionado à fadiga em idosos. Existem alguns valores para se considerar o quadro de anemia, ou seja, o quadro anêmico é baseado em uma baixa concentração da hemoglobina, e essa hemoglobina é incomum na fadiga. Como regra geral, os sintomas de anemia aparecem em níveis de hemoglobina em níveis menores de 50%. Casos de anemia crônica
que apresentam um desenvolvimento muito lento. E na maioria dos casos, o organismo ele vai se adaptando às condições fisiológicas que vai sendo solicitado. Já uma anemia moderada, ele vai ter mais sinais e sintomas e suspeita-se frequentemente na presença do quadro anêmico com a interação com alguma outra patologia, como a insuficiência cardíaca congestiva, o câncer e as suas metástases. A anemia é uma responsável direta quando os sinais desenvolvem-se de uma maneira muito aguda. Aí sim, ela já tem um participante como uma doença autoimune, alterando o volume sanguíneo, o volume de pressão arterial, alterando o débito cardíaco e afetando órgãos essenciais, como cérebro e fígado. Existe um teste definitivo para comprovar o quadro de anemia como causa de fadiga, que é o mais importante. Esse teste é a transfusão com um concentrado de hemácias, que vão alterar o nível de globulina, verificando comparativamente o resultado da concentração em gramas por decilitro. O mais importante é ter em mente que a anemia não é uma causa única de fadiga, ela vai estar associada a outros quadros. Agora é importante também diferenciar os quadros de fadiga que são causados por causas físicas, de uma maneira geral, e também existem as causas psicológicas. Importante saber que, apesar da fadiga como a dor é subjetiva, e são quadros importantes e frequentemente encontrados no paciente idoso, a distinção entre fadiga e fraqueza é um pouco difícil, a não ser que uma causa ou uma comorbidade possa ser identificada o grau de interferência no funcionamento daquela glândula, daquele segmento ou do corpo como um todo. A fadiga física e a fadiga psicológica. Bom, a fadiga física acontece uma piora durante o dia. Acontece uma diminuição ou desaparecimento após o repouso ou sono. Ela se restaura. Ela pode ser demonstrada objetivamente por uma fraqueza muscular, especialmente, particularmente e principalmente após um trabalho muscular, quer seja um trabalho muscular na sua casa, na atividade de vida diária, ou um trabalho direcionado na academia ou na própria fisioterapia. Já a fadiga psicológica, a variabilidade é previsível e essa variação ela acontece a uma rápida intensidade de aumento ou diminuição da queixa de fadiga. Ao contrário da física, ela é mais severa quando acorda, normalmente ela melhora durante o dia, e um dado importante que não há uma fraqueza muscular mensurável uma relação com o trabalho muscular. Os pacientes eles parecem fadigados, muito cansados, mas negam ou minimizam as queixas mais prováveis que estão causando essa fadiga física. Os pacientes com uma fadiga psicológica, eles raramente negam a presença de fadiga e podem até exagerar os sinais e sintomas e as limitações que estão causando na sua vida social e nas atividades que exerce na sua casa ou no trabalho. Portanto, um paciente pode sofrer os dois tipos de fadiga. Por exemplo, em pacientes que têm linfoma, eles podem sofrer de fadiga física, bem como depressão. Algumas outras situações mais leves também pode ter associada a fadiga física e a fadiga psicológica. Daí a importância da observação do falar do paciente, dos testes para verificar algum tipo de debilidade muscular ou então alguma alteração de humor ou de comportamento. Os fatores importantes na identificação da fadiga no exame do ambulatório podem ser precursores de algum tipo de infecção crônica e provavelmente também
A fadiga é importante para identificar e perguntar ao paciente idoso se está acontecendo a superdosagem de algum medicamento que ele já toma, se aconteceu a mudança de um medicamento por outro, ou se foi indicado por um médico ou então por um conhecido, que é muito comum essa situação em paciente idoso, pois o medicamento que diminui dor, que altera a propriocepção e funciona com a pessoa que ele conhece, possivelmente deveria funcionar com ele. Mas nós sabemos que o organismo humano ele tem características únicas e é muito importante respeitar os limites orgânicos. Importante também é que seja dada atenção às queixas e que se estabeleça uma estreita relação entre o terapeuta e paciente, ou seja, terapeuta e paciente devem compartilhar, e vocês devem deixar claro para o paciente idoso que o que se trata na avaliação ficará na avaliação. Existe o sigilo entre paciente e terapeuta. Isso acontece também durante o nosso tratamento psicoterapêutico também. Isso cria um vínculo de confiança do paciente e isso pode provocar também esse vínculo, a criação desse vínculo, melhores resultados ao tratamento de vocês. Importante também que a verificação de sinais e sintomas que persistam por mais de 4 ou 8 semanas, eles sejam periódicos. Fatores importantes na identificação da fadiga no exame agora laboratorial. Resumidamente, demonstra-se que o exame, conhecido como VHS, velocidade de hemossedimentação, foi o único que demonstrou uma diferença significativa em pacientes com fadiga física em relação aos pacientes controle. Ou seja, se acontece alguma alteração de VHS, nós já sabemos que indica alguma alteração reumática, e se essa alteração reumática não se manifesta a nível de tecidos moles ou de tecidos ósseos, pode ser um indicador de uma condição de fadiga física. A fraqueza muscular. A fraqueza muscular é um achado físico que não é normal. A gente não deve esperar que todo idoso apresente um quadro de fraqueza muscular. Evidentemente que ele não vai apresentar um grau 4, uma escala de, não vai apresentar um grau 5 numa escala de 4 em todas as cadeias musculares testadas. Mas o normal é encontrar o quê? Um grau 4. Isso é muito importante. Então a fraqueza muscular ela é caracterizada por uma diminuição da força e da resistência do músculo, principalmente em uma atividade física repetitiva. Portanto, é muito importante no tratamento do paciente idoso, exercício aeróbico, principalmente exercício anaeróbico, que constantemente seja avaliada a capacidade de carga, número de repetições e o tipo de contração isométrica e isotônica que pode ser recrutada para aquele paciente. Evidentemente que a fraqueza muscular é quantificada e demonstrada através de exames físicos laboratoriais, quer seja um teste manual, através da eletromiografia, e a fraqueza muscular está presente em algumas situações de distúrbios ou alterações do sistema neuromuscular, situações de contraturas musculares devido a um período de imobilidade ou imobilização, situações que podem levar à alteração do tônus muscular e reflexos, e também em doentes que apresentam algumas patologias também de alteração de tônus causadas por lesões no sistema nervoso central, com acidente vascular encefálico. Então o paciente que tem acidente vascular encefálico, ele pode apresentar um quadro mensurável de alteração de tônus, que é muito comum observar isso, e também de fraqueza muscular. Portanto, não é só importante nesse caso a gente tentar melhorar o tônus muscular, também a gente tem que melhorar a capacidade de força e resistência de vários grupos musculares. Ainda a fraqueza muscular, quais as doenças mais comumente relacionadas com a fraqueza muscular? Principalmente algumas doenças metabólicas, como a síndrome de Cushing, muito comum diabetes mellitus
E aqui cabe um destaque que, infelizmente, diabetes mellitus está se tornando cada vez mais precoce. Hoje em dia, já existe até denominação de uma síndrome chamada síndrome metabólica, onde a gente pode interpretar como uma pré-diabetes, mas evidentemente já é uma alteração diabética, e essa alteração em indivíduos jovens de 20, 30 anos de idade, né? E outras situações ainda que estão relacionadas com a fraqueza muscular, com deficiências vitamínicas, principalmente do complexo B, B6 e B12, que são vitaminas importantes tanto para regular o ritmo cardíaco, como nós vimos na nossa aula anterior, mas principalmente regular a resistência da fibra muscular de pequenos e grandes grupos musculares. Evidentemente, as doenças musculares e reumáticas são importantes. Citações de overtraining: existem alguns idosos que praticam atividades desportivas, e o overtraining é importante para estabelecer se ele está utilizando a musculatura de uma maneira adequada e, portanto, estabelecer se o exercício físico também está sendo realizado de uma maneira importante e direcionada. Muitas vezes encontramos deformidades posturais, deformidades reumáticas, deformidades ósseas, encontramos em determinadas atividades esportivas a pessoa idosa que já pratica aquela atividade há muitos anos e mesmo assim ela não trabalha, por exemplo, algumas musculaturas estabilizadoras de um joelho, por exemplo, como faz um trabalho significativo de isquiotibiais ou então de quadríceps, por exemplo. Não faz um trabalho estabilizador, por exemplo, de uma musculatura de gastrocnemissório, em panturrilha, que é responsável pela estabilidade de tornozelo e joelho, por exemplo, que pode acontecer lesões em função disso. Ainda a relação entre fadiga e fraqueza. Aqui eu relaciono as duas situações. Portanto, esses processos eles podem acontecer de uma maneira separada, como pode acontecer também de uma maneira conjunta, ou seja, estar interrelacionados. Por exemplo, pacientes com algum grau de fraqueza muscular verdadeiramente identificado, eles podem ter que trabalhar de uma maneira muito constante para realizar as atividades de vida diária, que vão preservar sua independência funcional. Algumas pessoas podem sofrer inicialmente de algum tipo de fadiga psicológica, tornam-se menos ativas fisicamente agora, ou mesmo imóveis, o que leva a um quadro de sarcopenia já estudado anteriormente, que cursa com atrofia muscular, redução da capacidade funcional e alteração da amplitude de movimento. As duas condições, tanto fadiga e fraqueza, em vários sujeitos avaliados, elas podem agravar-se mutuamente, quer em algum momento se agravar uma situação de fadiga ou de fraqueza. E o tratamento dos sinais e sintomas deve ser executado paralelamente, dando-se importância tanto para o físico como para o psicológico.